Segundo bloco do Panorama Tricolor Flu News, seu programa de debates do site Panorama Tricolor Flu News, evidentemente. E a gente volta falando do incrível jogo que levou o Fluminense a derrocada da liderança no Campeonato Brasileiro, porque o Fluminense caiu para o primeiro lugar depois de perder para o Atlético Mineiro e agora tem uma diferença quase significante de apenas 6 pontos em relação ao segundo colocado. Rodrigo César, o Rods, o que a gente pode depreender de Atlético Mineiro 3, Fluminense 2 no Estádio Independência? Cristo total nas Laranjeiras, o título já era, eu acho que eu vou embora. Foi pro saco. Brincadeira. Ó, gente, pelo amor de Deus, pensamento derrotista. Nosso amigo Paulo aqui até falou que viu no Facebook inúmeros não, né? Vários, alguns tricolores falando que agora já é. Pelo amor de Deus, são 6 pontos na frente. A gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. Fluminense não vai ficar repetindo a atuação que teve contra o Atlético e nem o Atlético vai ficar repetindo a atuação que teve contra o Fluminense. O Atlético jogou muito, como eu estava falando aqui, pessoal, foi com sangue nos olhos, foi para cima do Fluminense. O Fluminense tentou se portar daquele mesmo jeito, né, estudando, jogando, segurando, se fazendo de morto, indo lá e na frente para fazer gol. Até deu certo, a gente fez 2, a gente podia ter saído com empate, assim como podia ter saído vitorioso também, mas foi um resultado merecido para o Atlético. A gente tem só alguns destaques ruins, né? O Carlinhos talvez tenha sido o jogo que ele dormiu mais. O Diguinho visivelmente não tem mais poder para ser titular. Talvez fosse o Abel, como ele tinha feito no primeiro jogo, colocando o Digão como cabeça de área para colar no Ronaldinho Gaúcho, eu talvez tivesse colocado o Elivelton como cabeça de área para colar no Ronaldinho Gaúcho. Teria sido melhor que o Diguinho. Então, assim, que o Diguinho era uma peça livre, né? A gente vê que o Atlético não marcava todo mundo, mas não marcava o Diguinho, mas assim, também não produzia grande coisa. E a outra nota triste olha, eu gosto do Atlético, eu tenho até uma simpatia pelo Galo, mas a torcida foi ridícula, aquele mosaico foi ridículo, eles gritando vergonha foi ridículo, porque foi um lance que foi falta, o próprio zagueiro lá, que acabou fazendo o terceiro gol... Admitiu que fez a falta no intervalo, cometia a falta. Na cena, pela televisão, deu pra ver, ele vai lá dar um joia pro juiz, o juiz dá um joia pra ele, concordando. Então assim, torcida atleticana, não se apequene, assim, pelo amor de Deus, não é pra ser isso. O Cuca também chorando, como eu fiz no começo do programa, o Fred está certíssimo. Pô, Cuca, você também é maior que esse chororô, não é possível que você continue desse jeito. Quem conseguiu uma batalha como aquela de 2009 se prestar a esse papel, né? Um papel extremamente ridículo. O Atlético tem uma torcida maravilhosa, fanática, das maiores do Brasil, e ontem ela se portou com uma torcida de time pequeno, a verdade é essa. Time pequeno do interior e com não uma característica, eu não falo aqui com uma característica pejorativa em relação ao time do interior, não. Eu estou buscando o que há de pior nessa situação. De fazer não um alçapão, mas sim uma possível. O que aconteceu ontem no Estádio Independência foi uma possível, e vamos falar melhor disso, tanto o Marcos Vinícius Caldeira quanto o Bruno Farage, que lá estiveram. Marcos, o Rod tinha levantado uma bola aqui que talvez ele colocasse o Elivelton com uma espécie de cão de guarda contra o Ronaldinho Gaúcho e que Diguinho não viria, não vem bem, né? Isso é um fato. Mas eu te pergunto, se o Abel faz isso e porventura não dá certo, a torcida da imprensa não cair de pau nele dizendo o seguinte: olha, você tinha um jogador da posição e não colocou, não seria a substituição mais óbvia para a ausência do Valência e do Jean? Não sei se é a questão do problema da imprensa. O Abel, cara, ele dificilmente inventa, né? Tem uma coisa de bom no Abel, é que ele joga o feijão com arroz lá, ele tenta botar na posição, até porque ele tem o Abel é um cara que ele preserva muito manter o grupo, né? Grupo na mão, grupo fechado. Ele não botar o Diguinho pra jogar e falar, meu amigo, quanto mais que você no final do ano. Acho que foi um pouco disso também. E o Diguinho já jogou bem no Fluminense, né? Sim. Assim, realmente as últimas partidas dele têm sido terríveis. Mas não é um jogador. Eu não quero também, acho que não deve nem renovar com ele. Mas é um jogador que já jogou bem no Fluminense, pô, tem uma história ali, né? E por mais que o Diguinho não tenha ido bem, porque não foi,
essa partida a gente não perdeu porque a atuação do Diguinho acabou com o Diguinho, não. O Atlético foi muito melhor, pressionou o tempo inteiro e mesmo que o Diguinho estivesse em grande fase, a gente teve dificuldade. Eu acho que o erro do Fluminense foi deixar Bernardo e Ronaldinho muito soltos. Né? Deixar eles muito soltos e o Ronaldinho jogou muito bem, o Bernardo jogou também muito bem. E aí foi o nosso erro. Agora, o Atlético, gente, é só, o Atlético. Depois eu falo da torcida, que eu discordo do Rodas e do Paulo. Deixa pro próximo bloco falar da torcida. No próximo bloco, porrada! O Atlético jogou o jogo da vida dele, como se fosse o jogo da vida dele. Assim, poucas vezes assim, nos últimos tempos eu vi um time jogar com tanta intensidade, com tanto volume. A gente já vem fazendo isso, mas de um tempo para cá o Atlético não vem repetindo. Com muita intensidade, atacando, combatendo. Enfim, o Fluminense naquele jogo de cadência de bola, passar o adversário, tentar uma bola matreira lá, e teve a bola matreira com o Ren, depois teve com o Thiago Neves, que perdeu um gol ali que, praticamente ia ser muito difícil o Atlético reagir. E o Atlético jogou muito, cara, é verdade, o Atlético Mineiro jogou muito ontem, não sei se ele consegue repetir essas atuações nos próximos jogos, né? Enfim, conseguiu um resultado assim, justo, né? O que me deixa triste é porque a gente foi para lá, eu, o Bruno, a torcida pouco gritou, cantou, porque é aquela coisa que é inadmissível no futebol. Não interessa se o time está melhor ou está pior. Meu irmão, 48 minutos, não pode tomar gol, né? Cara, não pode. Eu sei que é futebol, 11 contra 11, mas não pode. Senta na bola, fura, joga para a lagoa, faz o que mas não pode tomar gol aos 48 minutos. Para ter uma ideia, eu nem vi o gol. Para mim, a fatura estava liquidada, eu fui beber água, aquela porcaria daquela cidade de Belo estava um calor desgraçado. E, pô, eu não vi o gol, porque para mim, cara, a fatura liquidada, pô, o time cascudo dele, e tomou um gol aos 48, que realmente tirou o título que já estava ali, né? Não, tirou por hora, tirou agora porque tem que virar. Exato. Por favor, mariposas capideiras jancorosas, não se empolguem com essa declaração que o Marcos tentou fazer. Não se empolguem. Tirou na hora, porque eu já estava pronto para entrar, acabou com os atleticanos. Agora, a gente vai falar assim, a Copa Primeira a gente ganha com 7 pontos de diferença esse campeonato. Não, porque já faz, só a gente mencionar, olha, já tirou na hora, já tirou, acabou tudo, vai para Libertadores. Gente, olha só uma coisa aqui. O atleticano, não os imbecis que vão para o estádio, os atleticanos que vão para o estádio são imbecis. Depois eu explico por quê. O cara já dá 3 já me abordaram no aeroporto. Vocês já são campeões, não tem o que fazer. E você tricolor está achando que você é campeão, é brincadeira isso. Pois é. Deixa eu só completar, que você falou do terceiro gol que você perdeu. O segundo e o terceiro foram lançamentos de lugares diferentes. Mas o final, o gol foi muito parecido. A bola passando por cima da nossa zaga e o primeiro jogo e depois o Leonardo Silva subindo ali sozinho para fazer o gol. Falta de atenção. Agora, o segundo gol, Carlinhos, pelo amor de Deus, né? Bola ganha lá na lateral, no meio na intermediária, ganha, dominada. Eu não sei se ele tentou, não lembro agora, tentou dar o drible, perdeu a bola, e foi parar no gol. O Deco deu um esporro. Que lá na Independência, aquela barulheira toda, a gente pegou o esporro. Bruno, o que você considerou de bom e positivo nessa partida? E se mais do que isso, eu gostaria de saber se você é coaduna com aqueles que têm plena confiança no título ou você acha que houve algum tipo de arranhão perigoso por conta de se perder a partida do Atlético Mineiro em sua casa, que é algo normal no campeonato. É mais ou menos aquilo que a gente estava falando, a questão do Grêmio. O jogo aqui seria duríssimo e lá, muito mais. Acho que o torcedor não tem que desanimar. Se a gente tem medo com 6 pontos de vantagem, imagina o cara que tem que tirar 6 pontos. Imagina a complicação na cabeça deles. Só para completar do Caldeira, eu achei mesmo que eu tinha uma impressão na torcida do Atlético Mineiro dentro do Independência, que era uma pressão, que aquilo dava um medo, mas a gente esteve lá, torcida muito parecida com a do Flamengo, só canta quando está ganhando, quando o time está pressionado, fica calada. Muitas vezes eu olhava para baixo, eles estavam olhando para a gente e dando a entender que vocês estão ganhando campeonato mais roubado, com nariz de palhaço, e a gente olhava para de chorar e ver o jogo. E, enfim, aí quando eles faziam um gol de vantagem, aí eles comemoravam, aí eles começavam a cantar e tomavam um gol de empate, enfim. Achei que o que aconteceu ontem, o time do Atlético, por ser a partida da vida dele, jogou com o coração na ponta da chuteira. Júnior César, que é cria nossa, disputando bola, enfiando o pé na cabeça do jogador do Fluminense. Já fez essa babaquice em outra oportunidade, tá? Fazendo aquela que zumba lá no meio do campo. E os do Fluminense, Carlinhos, Bruno,
Se o Bruno, o segundo gol, ele vai só para constar, pula, o cara corta numa facilidade, como se fosse o primeiro jogo do campeonato na Del Castillo. Não parece que ele está na decisão. Eu fico pensando, se o cara não se empolga, não se empenha, um jogo desse tamanho, como o Carlinhos, o cara não se empenha com nada. Pois mas enfim, não é nada para se desesperar. É claro. Marco, para a gente fechar esse bloco, passa para a gente o que você achou da vitória do Atlético Mineiro sobre o Fluminense. Eu achei que foi uma vitória justa diante das circunstâncias, como o Atlético fazia a partida da vida dele, que realmente um empate ele tiraria, acabaria o campeonato, não teria mais chance, seria quase que impossível tirar. Agora existe a possibilidade, mas ainda é difícil. Eu ainda continuo acreditando muito no Fluminense, tem que só começar a jogar agora, já que viu que não pode dormir, o senhor Carlinhos e etc e tal, tipo Bruno e outros jogadores, começar a jogar como se tivesse 6 pontos atrás e não na frente. É a direção. Porque esse jogo serviu de lição. No Atlético Goianiense. Entendeu? Como a derrota do Atlético Goianiense, o Fluminense fez uma sequência primorosa depois. Mudou a postura e melhorou. Então agora que o Fluminense acorde e passe a jogar como se tivesse 6 atrás e não 6 na frente. No próximo bloco a gente volta a falar ainda de alguns detalhes sobre o Fluminense Atlético, comenta sobre as perspectivas dos candidatos ao título. Sim, para surpresa de alguns, o Fluminense caiu para a primeira colocação do Campeonato Brasileiro e vai falar dela, a vergonha do Brasil, a imprensa esportiva convencional. Daqui a pouco a gente retorna.